pessoal, meu nome é Amanda, sou gerente de serviços técnicos na Grosseria Speak e estamos aqui em uma nova edição do podcast com o Alisson, nosso especialista em reprodução, para tratarmos de um tema extremamente relevante que é a mortalidade pré-desmame. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, Amanda. Obrigado mais uma vez pelo convite. Alisson, a genética ela vem nos surpreendendo com números como 20 nascidos vivos ou em algumas granjas 30% a 40% dos partos aí apresentando 20 nascidos totais. E quando nós vemos esses números, a primeira coisa que nos vem à mente é como que a fêmea está suportando essa alta produtividade. Você poderia citar para nós, em sua experiência de campo, o que as melhores granjas têm como pilar para a alta produção de leite? Sem dúvida. Eu acho que um dos principais pontos, você vai concordar comigo, é a questão de arraçoamento dessa fêmea. Ela precisa ter um arraçoamento irrestrito. Então, ela precisa ter ração à vontade durante toda a sua lactação. Tá? E isso vai fazer com que a fêmea, consequentemente, vai ter uma boa produção de leite. Porém, o arraçoamento ele não vai ser só o ponto-chave. Outro ponto fundamental é que essa fêmea ela esteja num ambiente ideal, que essa fêmea não passe por um estresse térmico, que isso vai fazer com que ela consuma menos e produza menos leite. Né? Animais, por exemplo, alojados em temperaturas de 26, 28 graus, eles vão produzir em média 20, 25% menos de leite. Por uma questão óbvia que é uma ingestão menor de ração. Tem trabalhos que mostram até 20, 40% de menor ingestão do animal devido ao estresse térmico que a fêmea passa durante a lactação. Então, é inegável hoje, na questão de estrutura de maternidade, que se haja uma climatização. Tá? Independente do local onde a gente esteja com a granja instalada hoje, de forma geral no Brasil, né? Certo, Alisson. E tem também o consumo da água, né? Porque o leite é basicamente água, né? Então, você poderia comentar para nós aí o que você tem visto nesse aspecto? A fêmea, obviamente, não vai produzir ou não vai comer se ela não tiver uma ingestão hídrica. Tá? O que hoje nós temos como base, né? A fêmea, ela, no início da lactação, ela vai tomar em torno de uns 20 litros de água, ela precisa dessa quantidade de água. E no pico de lactação, 30, 35 litros de água. Então é um consumo muito grande de água por dia. Então essa fêmea ela precisa levantar várias vezes para ingerir essa quantidade de água. Então, para que ela tenha essa capacidade de ingestão de água, obviamente a gente precisa de uma vazão mínima de 2 a 3 litros, uma água de uma fonte segura e que essa água seja fresca, limpa, para que essa fêmea realmente tenha essa capacidade de ingestão desse volume de água, para que ela consiga produzir o mínimo de leite possível para ter uma performance razoável dos leitões. Certo, Alisson. Você falou da parte de ambiência, né, que é extremamente relevante ali na maternidade. Mas o que nós estamos observando hoje também, com a climatização na maternidade, é que as fêmeas ficam mais quietas, elas ficam confortáveis, né? Então, esse fato de estimular o consumo, estimular essa fêmea a se levantar, ele ainda continua extremamente relevante, correto? Correto. E não só isso, né, por uma questão de ingestão de água, mas também de ração. Então, quanto mais vezes a gente levantar essa fêmea, 4, 5 vezes no mínimo por dia, essa fêmea ela vai tomar água, ela vai ingerir ração. Tá? Então isso vai facilitar. E outro ponto fundamental, cada vez que a gente levanta a fêmea, a gente está observando esse animal, o indivíduo. Então a gente consegue ver se ela tem algum problema locomotor, tá? Se a gente precisa medicar esse animal ou não. Então isso tudo vai estar atrelado a esses pontos, tá? De manejos gerais dentro da granja, dentro da maternidade. Você falou aí dos cuidados, né, dessa fêmea na maternidade, né, durante a sua lactação, para poder garantir uma boa produção de leite. Mas voltando um pouco, Alisson, quando a gente fala ali da gestação, quais são os cuidados que o produtor, que o técnico deve ter para preparar essa fêmea para uma boa lactação? Um dos principais pontos é a gente não fazer durante a gestação que essa fêmea ganhe muito peso, que ela engorde. Tá?
porque automaticamente você vai concordar comigo. Se eu tiver um plantel que ele é mais gordo, essa fêmea que entra com peso maior na lactação, automaticamente ela tende a consumir menos. Tá? E se ela vai consumir menos, ela vai produzir menos leite, enfim. A gente vai ter mais problemas em relação a isso. Por outro lado, nós também não podemos ter fêmeas muito magras, um percentual de fêmeas magras entrando na lactação, passando muito mais que 10% das fêmeas entrando em lactação magras, porque essas fêmeas elas vão ter um balanço energético pior, um balanço energético negativo. Essas fêmeas elas vão ter um risco maior de a gente perder elas por uma mortalidade, enfim, de ter uma retenção melhor, e no ciclo seguinte eu tenho uma maior chance de retorno ao cio dessa fêmea. Então todo o trabalho durante a gestação ele vai ser fundamental para que a gente entre com um percentual muito grande, acima de 80% de fêmeas ideais na lactação. E eu vou ter sempre os extremos, obviamente, mas eu quero reduzir ao máximo as fêmeas tanto gordas quanto magras dentro da lactação. Certo. Você falou de fêmeas ideais aí na gestação, né? Chegando ao parto, né, Alisson? Nós temos hoje a ferramenta que nós utilizamos para avaliar a condição corporal, que é o caliper, né? Enquanto nós não temos outra, né, que não temos uso ainda de câmeras, celular, para poder avaliar a condição corporal e eventualmente até o peso dessa fêmea, nós trabalhamos com a ferramenta que nós temos, que é o caliper, né? Então, quando você fala da condição ideal ao parto, o que você está falando, né? Qual o número que você está falando? Como você comentou, eu acho que as ferramentas elas vão evoluir. Com certeza, eu acho que os próximos passos serão a parte digital. Então, realmente, eu ir para uma questão de câmera. Mas como a gente tem o caliper hoje e nós estamos cada vez mais trabalhando com a questão de pontuação, tá? Hoje é fundamental que essa fêmea ela entre na lactação, ela chegue, tá, no pré-parto em torno de 15 a 16 pontos. Tá? Com isso, essas fêmeas que entram nessa categoria de pontuação, elas tendem a perder menos pontos de caliper, então elas tendem a catabolizar menos. E a recuperação dessas fêmeas no próximo ciclo gestacional é muito mais rápida. Então essa fêmea que entra, por exemplo, com 16 pontos, eu tenho um bom manejo, ela vai perder em torno de 2,5 pontos, 3 pontos de caliper, ela praticamente vai sair ideal da lactação. E a recuperação dela, para mim, voltar para essa pontuação de 15, 16 pontos, é muito mais rápida na gestação. Em torno de 15 a 20 dias, eu já retorno com essa fêmea. Então, para o produtor ou para a granja, isso também entra numa questão econômica, né? Que se torna mais barato do que eu ter um percentual muito grande de fêmeas magras e eu gastar muito mais com ração para recuperar essa fêmea. Tá? Fora a questão de perdas reprodutivas, enfim, mortalidade muito maior quando eu tenho um plantel muito mais magro. Bom, Alisson, então esse é um ponto chave, né? Fazer essa avaliação do score corporal, da condição corporal dessa fêmea, no final da gestação ou ao parto, ali no início, né, da transferência para a maternidade, e também no pós-desmame, né, para podermos avaliar aí qual que foi a condição que essa fêmea chegou e qual que foi o catabolismo dessa fêmea, né. Então é importante ressaltar aqui que se espera aí até 3 pontos de caliper, essa perda de 3 pontos de caliper na maternidade, né, e mais do que isso realmente já começa a categorizar como um catabolismo um pouco mais severo, né, que pode ser influenciado aí por vários fatores, né. Mas é importante a gente ter isso em mente, de ter essa avaliação, né, de orientar bem o produtor para ter essa avaliação no pré-parto e desmame, para a gente ter um cenário, né, de como está a condição corporal dessas fêmeas, se essa fêmea vai sustentar bem a lactação e se ela vai recuperar bem também, né, no seu desmame, né, no seu pós-desmame, certo? Certo. E neste ponto, né, do catabolismo lactacional, um dos fatores que mais influencia é o estresse térmico, né? E nós temos visto hoje que as temperaturas globais elas estão aumentando muito, temperaturas cada vez mais altas e a produção de leitões também cada vez maior, e isso aumenta a produção de calor naquele mesmo espaço, certo? Então, qual que é o efeito desse estresse? Você poderia comentar para nós aí sobre a sua experiência, o que você tem observado nas granjas a respeito da climatização, a respeito da ambiência,
O que os produtores vêm fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado? Ótimo. Eu acho que assim, Amanda, muitas vezes a gente foca de forma geral no leitão. A gente quer salvar leitão, ter o melhor melhor peso. Isso é bom, ótimo, tem que ser. Mas muitas vezes a gente esquece da fêmea. Se nós não tivermos uma boa condição de climatização geral, um ambiente adequado, essa fêmea não produz leite. Tá? O excesso de calor, como eu comentei anteriormente, temperaturas de 26, 28 graus, elas vão diminuir o consumo em até 40%, alguns trabalhos mostram, e consequentemente em 20, 25% a produção de leite. Então nós precisamos ter uma atenção de forma geral na fêmea também, na climatização. Né? E o que eu tenho visto? De forma geral, tem granjas muito boas que trabalham muito bem com a questão de climatização, os controladores são bem ajustados, porém outras elas têm uma negligência em relação ao controlador em si, a climatização como um todo, né? Pensa que colocar somente placa e exaustor vai funcionar, mas muitas vezes não dimensionam corretamente. Tá? Então você tem falta de exaustor, falta de dimensão de placa, isso vai fazer com que muitas vezes você crie um ambiente pior do que você tinha antes. Um ambiente às vezes com muita umidade e pouca ventilação. É praticamente uma sauna dentro da maternidade. E aí você tem outros problemas que você vai gerar com isso. A fêmea não vai comer bem, a fêmea vai ficar mais doente, o leitão vai ter mais diarreia. Tá? Então nós temos que, a partir do momento que eu tenho um sistema de climatização, eu tenho que saber operar ele. Correto. Esse é o primeiro ponto. Além disso, dimensionar corretamente o sistema. Tá? E o que nós, de forma geral, estamos observando hoje? Que pelo comentário que você fez da questão do animal estar produzindo mais calor, obviamente, se a gente comparar um animal de 20 anos atrás, ele vai produzir 20% mais de calor metabólico. Tá? Até pela ingestão, a fêmea consome muito mais, então ela vai gerar mais calor. Tá? Então nós precisamos hoje realmente pensar em ter um sistema que diminua a temperatura. E o que nós estamos observando? Que temperaturas mais baixas, em torno de 18 graus em pico de lactação, elas são mais favoráveis para a fêmea manter um consumo. Tá? Obviamente que eu não vou, eu tenho uma estrutura em si que não vai permitir que eu tenha vento batendo diretamente no leitão. Tá? Tirando isso, eu consigo manter tranquilamente uma temperatura de 18 a 19 graus dentro da maternidade, que vai possibilitar eu ter um melhor consumo, melhor produção de leite e, consequentemente, um maior peso no desmame desses leitões. Tá? Certo, Alisson. Então, garantindo um ambiente para o leitão, nós podemos aí reduzir a temperatura dessa fêmea aí, sem problema nenhum, a temperatura ambiente para a fêmea, né? Sem problema algum, né? Para garantir essa ingestão de alimento, ingestão de água e um bom desempenho da fêmea, certo? Certo. Bom, nós falamos também, Alisson, a respeito das leitegadas, né? Cada vez mais numerosas, né? Como que se dá esse equilíbrio entre produtividade, entre número de leitões nascidos e tetos funcionais, certo? Quais são as estratégias que você está utilizando hoje para tentar equilibrar esses dois pontos? O primeiro ponto eu preciso que as fêmeas elas tenham tetos viáveis. Primeiro ponto, tá? Para isso, entra lá na questão de seleção. Nós temos que voltar a selecionar melhor essa fêmea. Hoje a gente recomenda no mínimo 14 tetos viáveis, mas isso está avançando cada vez mais, né? Tem granjas hoje, Amanda, que não selecionam fêmeas com menos de 16 tetos viáveis. Então elas já estão pensando lá na frente, tá? E isso vai ser cada vez mais uma rotina. Hoje, se nós pegarmos em números, mais de 60% das fêmeas já possuem mais de 16 tetos. Então, em relação a isso, o que a granja precisa ter em mente? No pré-parto, fazer uma contagem de teto viável corretamente e anotar. Para que no momento de eu realizar a uniformização da leitegada, eu já ter visível. Essa fêmea ela tem 18 leitões, eu tenho 16 tetos viáveis. Ok, eu preciso retirar 2 leitões. Dependendo da granja, eu consigo manter esses 2 leitões, que é o que a gente às vezes orienta como forma de reduzir mãe de leite quando a granja tem uma alta produtividade. Tá? Outro ponto é eu evitar de fazer uma uniformização excessiva, de eu uniformizar mais que 25% da leitegada. Tá? Isso a gente está falando em torno de 3, 4 leitões, dependendo da média
de nascidos, né? Mas é em torno de 3, 4 leitões. Eu não movimentar muito leitão, porque senão eu vou espalhar um problema. Se eu tiver algum problema de diarreia, eu vou estar espalhando dentro da minha maternidade. Eu quero evitar isso, tá? Então eu vou tirar os extremos, tá? Hoje, considerando que a genética tem em torno de 6 a 8% aí de leitões com baixa viabilidade, eu vou focar muitas vezes nesse tipo de leitão. Tá? Então são estratégias que eu posso usar dentro da granja para mim otimizar a questão de mãe de leite, otimizar a produção como um todo, né? Então nós podemos fechar então em seleção de tetos viáveis, mexer o mínimo possível e trabalhar com 1 ou 2 leitões a mais do número de tetos, dependendo da situação, correto? Isso mesmo. Dependendo da estrutura, do manejo e da capacitação da equipe como um todo. Tá? Alisson, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco aqui a sua experiência. Obrigado, eu que agradeço e fico disponível para mais um podcast. Muito obrigada, esse podcast fica por aqui. Um abraço a todos.